aprovação da de número 12 do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas. Aos 7 dias do mês de fevereiro de 2012, no plenário da sessão do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, sob a presidência do excelentíssimo senhor presidente conselheiro Luiz Eustáquio Toledo, reuniram-se os senhores conselheiros: conselheira Maria Cleide Costa Bezerra, conselheiro Anselmo Roberto de Almeida Brito, o senhor auditor substituto de conselheiro Sérgio Ricardo Maciel. O Ministério Público de Contas esteve presente e legalmente representado pelo doutor procurador Pedro Barbosa Neto. Havendo número legal para deliberar, o excelentíssimo senhor presidente declarou, em nome de Deus, aberta a presente sessão, determinando que se procedesse à leitura da ata da sessão anterior. Usando a palavra, o excelentíssimo senhor presidente, antes de colocar em discussão, solicitou a redatora de ata para transcrever a redação final da liminar expedida pelo desembargador, presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas, Sebastião Costa Filho, ficando a votação para depois da ordem do dia. O excelentíssimo senhor presidente facultou a palavra à senhora conselheira, aos senhores conselheiros e à doutora procuradoria. Não havendo quem quisesse fazer uso da palavra, passou-se a ordem do dia. Foram discutidos e julgados os seguintes processos. Relatora conselheira Maria Cleide Costa Bezerra, PC 695/2012. Trata-se de uma suspensão de concurso público no município de Chão Preto. Após relatar e discutir a matéria, cujo teor segue na íntegra, a senhora conselheira Maria Cleide disse: precisamos urgente que a resolução seja aprovada para que possamos dar andamento e não ficar trazendo ao pleno e suspendendo o concurso. Sobre o assunto, associaram ao seu voto o senhor conselheiro Anselmo Brito, o senhor conselheiro substituto Sérgio Ricardo e o doutor procurador Pedro Barbosa Neto. Aprovado, decisão simples de diligência 15 dias. Relator conselheiro Anselmo Roberto de Almeida Brito, TC 13.736/2003 e 47.19/2006. Trata-se de contratos com a Algás e a Prefeitura de Arapiraca. Aprovada resoluções número 20 e 21. Relator conselheiro substituto Sérgio Ricardo Maciel, TC 2825/2006 e TC 111/140/2007. Referente a contratos com a Prefeitura Municipal de Arapiraca e Algás. Aprovada resoluções número 022 e 023. Não havendo nenhum processo em pauta, o excelentíssimo senhor presidente solicitou a redatora para efetuar a leitura da ata, acrescentando parte da liminar enviada a esta presidência pelo desembargador presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas, Sebastião Costa Filho. Após a leitura, o excelentíssimo senhor presidente colocou em votação, aprovado. Facultando a palavra às senhoras e senhores conselheiros e à doutora procuradoria. Não havendo quem quisesse fazer uso da palavra, o excelentíssimo senhor presidente, em nome de Deus, encerrou a presente sessão, convocando a senhora conselheira, os senhores conselheiros e o doutor procurador-chefe do Ministério Público de Contas para a sessão de quinta-feira no horário regimental. Em discussão a ata. Em votação, conselheiro Otávio Lassa. Conselheira Maria Cleide. Conselheiro Anselmo Brito. Auditor substituto Sérgio Maciel. Aprovada. Tudo bom.
Está facultada a palavra à senhora, senhores conselheiros e ao doutor Ministério Público. Com a palavra, o conselheiro Otávio Lessa. Presidente, em primeiro lugar, eu queria informar a todos os conselheiros que após a nossa reunião de ontem, que teve uma apresentação tanto da parte da Tricom como do IRB, que estão traçando um plano estratégico, planejamento estratégico até 2017. A ideia é que esse plano seja distribuído a todos os conselheiros no Brasil todo. Foi feito uma minuta de proposta, tanto da Tricom como do IRB, que a ideia é cada um fazendo sua parte, o IRB fazendo a parte de tecnologia, de curso, de científico, o que for com relação a treinamentos. E a Tricom cuidando da parte política, na parte de desenvolvimento e de relacionamento com as outras instituições. Mas essa compatibilização principal não se trata nos objetos, mas sim de ganhar prazo com relação a eventos que venham a ser realizados por uma instituição ou pela outra, mas que com isso possa uma instituição aproveitar da outra e compatibilizar isso. Então está sendo estabelecido datas. Essas datas, no primeiro momento, essa distribuição que nós vamos fazer aqui hoje para todos os conselheiros, as sugestões podem ser encaminhadas, tem aqui os e-mails todos, até o dia 27 de fevereiro. Do dia 27 ao dia 12, as comissões que estão elaborando o planejamento estratégico até 2017, para curto, médio e longo prazo. Ela vai receber essas propostas, essas, vamos dizer assim, ideias, e compilar e apresentar no dia 15 e 16 em Brasília, para que haja uma aprovação desse planejamento estratégico. A ideia é que com esse planejamento estratégico, e ele sendo a curto, médio e longo prazo, ele dê uma linha e um segmento de como é que eles pensam, como é que a gente pensa, como é que a gente pode evoluir, tanto no aspecto de treinamento, como em relação à tecnologia e com relação aos problemas existentes, com relação à área jurídica dos tribunais como um todo, que a Tricom que acompanha isso, e tem várias e várias comissões que, com apoio jurídico, tomando conta do andamento dessas PEC, dessas leis que estão tramitando lá no Senado ou na Câmara. Então eu queria que o plenário distribuísse para cada conselheiro, isso aqui, essa é a cópia exatamente da proposta. Não tem nada fechado. Se a gente achar que tem que tirar alguma coisa, tira. Se tiver que tirar tudo, tira. É simplesmente uma minuta de proposta de planejamento estratégico. Tá? Os outros assuntos, presidente, sim, tem uma coisa importante. A lei de transparência, que acho que é 1205? 131/2009. Aqui tem que, a partir de 18 de maio, ela vai estar em vigor, e os tribunais têm, por obrigação, exigir do jurisdicionado, presidente, o cumprimento dessa lei, que é a lei que, teoricamente, todos os municípios teriam que ter um portal de transparência de todas as despesas que o município, que o gestor realiza. Obviamente, foi discutido e é sabido por todo a dificuldade que vai ser dessa cobrança efetiva, dessa maneira de como exigir. Então,
cada tribunal verificar qual seria a forma, de acordo com a sua região, como é que seria essa cobrança, porque é uma responsabilidade do tribunal depois ter que ter dos municípios que não cumpriram isso. Alguns fez alguma uma resolução com relação aos municípios até uma população tal, ela apresentar com mais rapidez, que seria a data limite é 18, mas como flexibilizar e como é que nós vamos dizer assim, cobrar efetivamente e exigir do jurisdicionado que essa lei seja cumprida. Quanto a essa lei, eu gostaria que já determinar ao doutor Dário, ao doutor procurador Luiz Laranjeira e o doutor Bittencourt da DEFAFON para estudarem aqui internamente a forma de como vamos nos conduzir. Temos também a implantação das normas de auditorias governamentais, que eu já tive a oportunidade de um outro encontro que eu tive, distribuir para todos os gabinetes essas normas e aos auditores também, que é uma norma que está sendo implantada e necessariamente vai fazer, se faz necessário, uma resolução, e aí eu para não perder muito tempo, estou verificando já quem já fez essa resolução e tentar reproduzi-la e trazer para o plenário para que essa resolução tenha uma aprovação de plenário e que nós, após essa aprovação, a equipe que trabalhou nisso 2 anos e realizou, ela virá, está programada ou ao Estado diretamente ou virá a nível regional para atender mais de um Estado. Isso aí vai ser definido. Mas o primeiro passo é que o tribunal possa aprovar uma resolução para que possa, obviamente, depois implantar. O treinamento, os nossos auditores já têm conhecimento, está estudando isso, e assim que a gente tem essa aprovação, obviamente já vai ter uma data mais ou menos liberada dessa equipe que vai fazer vários treinamentos no Brasil todo, e a gente possa estabelecer uma data que ela venha aqui fazer esse treinamento. No primeiro momento, a minha ideia foi que os auditores fossem o multiplicador desse treinamento, porque aí depois a gente não precisava ficar dependendo mais de outro tribunal, de outra equipe, que pode não poder vir na hora que a gente está querendo. Então os auditores seriam o multiplicador disso, e depois faziam o nosso treinamento interno com as equipes, para que a gente aos poucos fosse aplicando essas normas, que são as normas aprovadas, e que no futuro que a gente possa, ela tem é peculiar que ela atende todas, além das normas nacional, todas as normas internacionais. Então ela foi compilada, foi traduzida para o português e não tem muita coisa diferente do que a gente faz. Simplesmente é que na hora que a gente seja cobrado ou exigido por um órgão que amanhã ou depois queira que o tribunal faça algum trabalho para ele, nossos técnicos estejam preparados dentro e o tribunal, obviamente, se aprovando essa resolução, estaria implantado essas normas de auditoria governamentais. Eu acho que nesse momento é só, presidente. O restante das coisas seriam depois numa reunião, que aí seria uma reunião administrativa, que são detalhes de coisas que só poderia ser discutida administrativamente, como aplicar e como fazer. É só. Eu só pediria a conselheira Maria Cleide, diretora da escola, que também, junto com sua assessoria, visse junto aos auditores os multiplicadores, para que Vossa Excelência, como diretora da escola, dá sequência a essa multiplicação. Sim, Excelência, eu coloco à disposição, à frente da escola, no momento. Coloco a escola à disposição no que for necessário, e ao conselheiro Otávio Lessas, que está a escola à disposição no que for preciso, no que for necessário para a gente continuar com esse trabalho das auditorias e preparar os técnicos, como já foi feito, e podemos dar continuidade a esse trabalho. Continua a facultada a palavra às senhoras e senhores conselheiros e ao doutor do Ministério Público. Silêncio. A palavra ao auditor. Primeiro eu gostaria de parabenizar o conselheiro Otávio Lessa pela posse
no cargo de coordenador nacional do Promoex, que aconteceu no último dia 7 de fevereiro em Brasília, no auditório do TCU. E quero também colocar aqui à disposição como auditor-chefe em exercício, a auditoria para disseminarmos as normas governamentais de auditoria pública. Então, tanto a conselheira Maria Cleide também pode contar com a auditoria para esses trabalhos de disseminação. É isso, silêncio. Continua a palavra. Não havendo quem queira fazer uso da palavra, na ordem do dia para relatar o conselheiro Otávio Lessa. Senhor presidente, senhora conselheira, senhores conselheiros, senhor representante do Ministério Público, o auditor convocado Sérgio, tem em mãos o processo 6735/2009, que versa os autos sobre o contrato de fornecimento celebrado entre o município de Pão de Açúcar e a empresa Asa Branca Indústria e Comércio Importadora. Ao ser procedida a devida instrução e análise, observou-se que constatado nos autos documentos inerentes ao termo pactuado. Em face dessa ocorrência, a Procuradoria Jurídica dos Tribunais, após a análise do contrato firmado, entendeu que os autos deveriam ser diligenciados junto à Prefeitura para os devidos esclarecimentos. Em 8 de outubro de 2010, através do ofício PJTCEAL 823, devidamente recebido naquela Prefeitura, conforme a R recostado nos autos, foi encaminhada a diligência 686, não sendo a mesma atendida. Através de decisão 5 deliberada sobre deste plenário no dia 29 de março de 2011, foi aplicada a multa ao gestor do município em questão pelo não atendimento da diligência, concedendo prazo de 5 dias para que os mesmos remetessem o documento que foi requisitado. Verificou-se nos documentos constantes dos autos que a multa foi aplicada, foi paga, todavia os documentos requisitados não foram remetidos pelo gestor em comento. A Procuradoria Jurídica, através do parecer 917, folhas 117 e 119, apresentou seu posicionamento sobre o termo pactuado. Posteriormente, os autos foram remetidos ao Ministério Público de Contas para análise e manifestação. Através do parecer 07/2012, o Ministério Público de Contas se manifestou no sentido que deverá ser citado o responsável pela contratação, devendo mesmo apresentar sua defesa no prazo de 15 dias e, havendo a defesa escrita, os autos deverão retornar ao Ministério Público para nova apreciação. Diante do exposto e acolhendo o entendimento do Ministério Público de Contas, decide o Pleno do Tribunal de Contas, no uso de suas atribuições constitucionais e legais, concedeu o prazo de 15 dias, contado a partir da data do recebimento da notificação via R, para que o gestor da Prefeitura Municipal de Pão de Açúcar, senhor Jason Silva Gonçalves, apresente sua justificativa e esclarecimento pelo não atendimento da diligência requisitada, de acordo com prescreve o artigo 1º, o inciso 1º do artigo 58 do Regimento Interno desta Corte de Contas. B, que deverá o presente processo retornar ao gabinete do relator, ficando sobrestado até o atendimento da presente deliberação. Que se dê publicidade ao presente deliberação para que tenha sua eficiência jurídica. Em discussão, o processo relatado pelo conselheiro Otávio Lessa. Em votação, conselheira Maria Cleide. Com relator. Conselheiro Anselmo Brito. Com relator, excelência. Auditor Sérgio Marcelo. Com o relator. Aprovado. É só, senhor presidente. Pela ordem para relatar, conselheira Maria Cleide. Senhor presidente, senhores conselheiros, senhor auditor convocado, representante do Ministério Público Especial, eu tenho a relatar o processo TC 4613/2010. Trata os autos do processo da prestação de contas geral da Prefeitura Municipal de Igreja Nova, referente ao exercício financeiro de 2009, gestão do senhor Neilton Silva, em conformidade com o relatório FDFAFON 064/2011. Mediante ofício sem número de 2010, datado de 7 de abril de 2010, foi encaminhada a esta corte a prestação de contas firmada pelo senhor Neilton Silva, em conformidade com determinado o artigo 1º, inciso 4º da Lei 5.604, do órgão do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas. Examinado por auditoria financeira e orçamentária, os documentos constantes do referido processo, comprovou-se a existência dos anexos exigidos através da Lei 4.320. Quanto aos lançamentos contábeis analisados pelo setor competente, relativos ao processo em destaque, não apresentaram quaisquer fatos que viessem a comprometer a escrituração das receitas e despesas. Houve cumprimento do que ordenou o artigo 212 da Constituição Federal, aplicando-se
27,13% dos recursos provenientes da receita de impostos arrecadados e transferências da União dos Estados na manutenção e desenvolvimento do ensino. No que trata o artigo 77, ato das disposições constitucionais transitórias, que ordena a aplicação nas ordens do serviço de saúde equivalente a 15% das receitas a que se refere os artigos 156, 158, inciso 1º e artigo 159 da Constituição Federal, a Prefeitura em Foco obedeceu aos ditames constitucionais, aplicando o percentual de 17,86%. Consta no processo a informação da Diretoria de Fiscalização Municipal da Administração Financeira e Orçamentária da EFAFON, que não foi realizada a inspeção em loco no município referente ao exercício financeiro de 2009, ressalvando a qualquer tempo a possibilidade de ser realizada nova análise, se provocado, ou de iniciativa desta Corte de Contas, mediante a realização de inspeção em loco, caso julgue necessário. Considerando os itens acima relacionados, relatório de auditoria financeira e orçamentária deste tribunal, como também parecer da Procuradoria Jurídica, número 006 de 2012, integrante deste processo, entendemos que as contas da administração do senhor Neilton Silva, prefeito do município de Igreja Nova, exercício financeiro de 2009, estão em condições de merecer aprovação pela Câmara Municipal, a qual poderá realizar outros exames, caso julgue oportuno. Este é o parecer, senhores. Em discussão, o processo relatado pela conselheira Maria Cleide. Presidente, não é discussão sobre o processo aqui, só lembrei quando a conselheira relatou, com relação ao percentual de educação, ou da saúde, onde foi definido agora, com relação ao cumprimento do 25% da saúde, o que é que pode ser usado, o que não pode. Hoje tem uma lei federal definindo isso, complementar. Então, isso aí seja observado pelos nossos técnicos. O que não pode ser usado para atingir o índice, não vai, a partir de agora, já está bem definido, a lei foi regulamentada, o que é que pode, o que é que não pode, para que a gente esteja cumprindo, que foi uma discussão muito forte também sobre esse assunto, no sentido, na verdade, de aplicar o que tem que aplicar na saúde. Ou seja, não está tentando arrumar coisas que não tem muito a ver. Tinha município que usava a despesa do lixo para a saúde, tudo, era uma loucura. Então ficou bem definido agora, só estou relembrando isso, mas voto com a relatora, só para relembrar, para não deixar passar, porque é uma coisa importante. Não lembrei para fazer as diretorias, né? As diretorias para essa observação. Observação porque as outras as diretorias já estão atentas a isso, essa lei foi votada agora no final do ano, já regulamentando o que era despesa de saúde e de educação, as diretorias já estão atentas sobre esse assunto. É com a relatora. Com a relatora. Conselheira Anselmo Brito. Acompanhe a relatora, senhor presidente. Auditor substituto e conselheiro Sérgio Marcelo. Com a relatora. Aprovado. Senhores conselheiros, senhor presidente, temos também um processo 04127 de 2006. Trata os autos do processo de prestação de contas geral da Prefeitura Municipal de Rio Largo, referente ao exercício financeiro de 2005, gestão da senhora Vânia Pinto Guedes de Paiva, em conformidade com o relatório AFDEFAFON 151 de 2008. Mediante o ofício 028 de 2006, datado em 28 de março de 2006, foi encaminhada a esta Corte a prestação de contas firmada pelo senhor Sérgio Ricardo Scavuzzi de Carvalho, em conformidade com o que determina o artigo 1º, inciso 4 da Lei 5.604, e Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas. Examinado pela Auditoria Financeira e Orçamentária, os documentos constantes do referido processo, comprovou-se a existência dos anexos exigidos através da Lei 4.320. Quanto aos lançamentos contábeis analisados pelo setor competente, relativos ao processo em destaque, não apresentaram quaisquer fatos que viessem a comprometer a escrituração das receitas e despesas. Houve cumprimento do que ordena o artigo 202 da Constituição Federal, aplicando-se 28,44% dos recursos provenientes da receita de impostos arrecadados e transferências da União dos Estados, na manutenção e desenvolvimento do ensino. No que trata o artigo 77 das disposições constitucionais transitórias, que ordena a aplicação das ações de serviço de saúde equivalente a 15% das receitas, as que se referem aos artigos 156, 158, inciso 1 e artigo 159 da Constituição Federal,
A Prefeitura em Foco obedeceu aos ditames constitucionais, aplicando o percentual de 15,89%. Consta no processo a informação da Diretoria de Fiscalização, a DEFAFON, que não foi realizada a inspeção em loco no município referente ao exercício financeiro de 2005, ressalvando a qualquer tempo a possibilidade de ser realizada nova análise, se provocado, ou de iniciativa desta Corte de Contas, mediante a realização de inspeção em loco, caso julgue necessário. Considerando os itens acima relacionados, o relatório da Auditoria Financeira e Orçamentária deste Tribunal, como também o parecer PJTCE, números do 2499/2010, integrantes do processo, entendemos que as contas da administração da senhora Vânia Pinto Guedes de Paiva, prefeita do município de Rio Largo, exercício financeiro de 2005, estão em condições de merecer aprovação pela Câmara Municipal, a qual poderá realizar outros exames caso julgue oportuno. Este é o parecer. Em discussão, o processo relatado pela conselheira Maria Cleide. Em votação, conselheiro Anselmo Brito. Põe relator, senhor presidente. Conselheiro Otávio Lessa. Relator. Auditor, substituto, conselheiro Sérgio Maciel. Relator, senhor. Aprovado. E por último, mais uma prestação de contas, processo TC 4058/2009, trata os autos do processo de prestação de contas geral da Prefeitura Municipal de Major Isidoro, referente ao exercício financeiro de 2008, gestão do senhor José Pedro dos Santos Vieira Costa, em conformidade com o relatório AFDEFAFON 194/2010. Mediante ofício sem número 2009, datado de 13 de abril de 2009, foi encaminhada a esta Corte de Contas a prestação de contas, firmada pelo senhor Ítalo Soares do Amaral, em conformidade com o que determina o artigo 1º, inciso 4º da Lei 5.604 e Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas. Examinado pela Auditoria Financeira e Orçamentária os documentos constantes do referido processo, comprovou-se a existência dos anexos exigidos através da Lei 4.320. Quanto aos lançamentos contábeis analisados pelo setor competente, relativos ao processo em destaque, não apresentaram quaisquer fotos que viessem a comprometer a escrituração das receitas e despesas. Houve cumprimento do que ordena o artigo 212 da Constituição Federal, aplicando-se 33,58% dos recursos provenientes da receita de impostos arrecadados e transferências da União dos Estados na manutenção e desenvolvimento do ensino. No que trata o artigo 77, ato das disposições constitucionais transitórias, que ordena a aplicação nas ações do serviço de saúde equivalente a 15% das receitas, a que se refere os artigos 156, 158, inciso 1, artigo 159 da Constituição Federal, a Prefeitura em Foco obedeceu aos ditames constitucionais, aplicando o percentual de 21,81%. Consta no processo a informação da DEFAFON que não foi realizada a inspeção em loco no município referente ao exercício financeiro de 2008, ressalvando a qualquer tempo a possibilidade de ser realizada nova análise, se provocada ou de iniciativa dessa Corte de Contas, mediante a realização de inspeção em loco, caso julgue necessário. Considerando os itens acima relacionados, o relatório da Auditoria Financeira e Orçamentária deste Tribunal, como também o parecer PJTCE, número 1702/2011, integrantes do presente processo, entendemos que as contas da administração do senhor José Pedro dos Santos Vieira Costa, prefeito do município de Major Isidoro, exercício financeiro de 2008, estão em condições de merecer aprovação pela Câmara Municipal, a qual poderá realizar outros exames, caso julgue oportuno. Este é o parecer, senhores. Em discussão, o processo relatado pela conselheira Maria Cleide. Excelência. Uma palavra ao doutor Sérgio Maciel. Poderia verificar aí qual foi o percentual de aplicação em ensino, por favor, que eu... Percentual da saúde. De aplicação em ensino. Ensino. 33,58. Nossa, ok. 33,58. Continua a discussão. Obrigado. Em votação, conselheiro Anselmo Brito, conselheiro Otávio Lessa, auditor Sérgio Maciel. Com a relatora, excelência. Aprovado. É só, senhor. Pela ordem para relatar o conselheiro Anselmo Brito. Senhor presidente, senhora conselheira, senhor conselheiro, conselheiro substituto Sérgio Maciel, membro do Ministério Dr. Gustavo Henrique. Venho relatar o processo 15.204 de 2003,
Trata-se de um convênio celebrado no Estado de Alagoas, através da sua Secretaria Executiva de Administração, Recursos Humanos e Patrimônio, e o Banco LSBC, Banco Múltiplo. O objeto é realização de empresas ou financiamento, ou seja, serviço de crédito direto, através de consignação na folha de pagamento do Estado, conforme estabelece a cláusula primeira do convênio. O valor do convênio é R$1 por linha impressa no conta-cheque. A sua assinatura foi em 23 de maio de 2003, a sua publicação oficial em 2 de julho de 2003. O prazo da vigência de 5 anos, contendo cláusula de renovação. A outra Procuradoria se manifestou no sentido da regularidade do processo, o Ministério Público no sentido do processo ser muito antigo, por isso solicitando a sua celeridade. E, através dos pareceres da Procuradoria 844/2011 e o Ministério Público 1739, também 2011. Faltam as informações contidas nos autos, só não entender que deva ser anotado. Em discussão, o processo relatado pelo conselheiro Anselmo Brito. Em votação, conselheiro Otávio Lessa, conselheira Maria Cleide, Com relator. auditor Sérgio Maciel. Com relator. Aprovado. Tem processo 5779 de 2011. Trata-se de uma decisão simples, originada do relatório AFDEFAFON número 71 de 2011, fiscalização feita na Prefeitura Municipal de Joaquim Gomes. Nessa fiscalização foram encontradas algumas situações que precisam, para serem debeladas, maiores esclarecimentos. Dessa forma, estou concedendo prazo de 15 dias para que o gestor, à época, faça conforme a decisão deste pleno. Em discussão, o processo relatado pelo conselheiro Anselmo Brito. Em votação, conselheiro Otávio Lessa, conselheira Maria Cleide, Com relator. auditor Sérgio Maciel. Com relator. Aprovado. Pela ordem para relatar, o auditor Sérgio Maciel. Não tem processo a relatar. Está facultada a palavra às senhoras, senhores e doutor do Ministério Público. Essa palavra. A palavra ao conselheiro Otávio Lessa. Presidente, a semana passada eu tinha comentado com relação aos concursos que o governo, o Estado e o município de Maceió pretendendo fazer, e que os nossos relatores correspondentes, para que a gente pudesse ter o mesmo tratamento que estão tendo com relação às prefeituras de menor porte e ao governo do Estado. A outra coisa mais agravante ainda, além dessa discussão que aí o Ministério Público Estadual já tomou à frente com relação a várias licitações com relação à emergência decretada pelo governador de obras, aí para todas, estão sendo usadas para todas as escolas, não vou entrar nesse mérito. Mas pior do que isso, está no jornal que o governador está fazendo um decreto para uma dispensa de licitação para que possa contratar uma empresa para apresentar o levantamento dos indicadores de violência da nossa aqui do Estado, gastando 5,4 milhões sem licitação. Eu acho isso temerário, eu acho que a gente tem que se posicionar com relação a isso. Não vejo por que uma urgência de você contratar uma empresa para apresentar indicadores, você precisar fazer uma dispensa de licitação. A das escolas, obviamente, tem para não ter nenhum acidente com nenhuma criança, analisando, e é o que o Ministério Público Estadual está fazendo, analisando quais são aquelas que realmente tem esse perigo de acontecer um acidente mais grave, mas nesse caso específico, eu realmente eu não vejo essa necessidade de ter essa dispensa de licitação. Queria fazer esse comentário e solicitar, aproveitando esse momento, presidente, nós estamos, no nosso gabinete, precisa que haja um maior empenho
das diretorias, da procuradoria, os nossos processos não estão chegando, não está chegando ao nosso gabinete. Tem muita coisa represada e não está chegando, ou seja, nós estamos buscando, tem pouco serviço e a gente sabe do total que a gente tem acumulado pelo que está entrando. Queria solicitar aqui ao plenário uma decisão, tem que haver um empenho com relação a esse encaminhamento desses processos, pelo menos para o gabinete não está vindo, nem como vinha antigamente. Está completamente, não tem nem processo para ser relatado. Eu gostaria que depois os diretores me dessem um posicionamento, doutor procurador e demais, mas o que, quando eu sou questionado, eles falam da escassez e da necessidade de treinamento de servidores, que isso tenho certeza que a conselheira Maria Cleide vai, e pode ter gabinetes onde a gente pode disponibilizar o que há de melhor, o que tem de bom, para que a gente emergencialmente a gente dê trâmite a esses processos. Eu acho que poderemos até colocar bons técnicos que estão nos nossos gabinetes e colocar à disposição, porque o tribunal é maior que qualquer um de nós. Eu acho que nesse sentido a gente começa a caminhar o tribunal e ajudando aos diretores na árdua tarefa de fazer as suas análises. Ainda continua facultada a palavra, senhora. Concordo plenamente com Vossa Excelência. Eu acho que aí está aqui para pensar e ver qual é o plano de ação e executar. O plano de ação esses processos caminharem. Já está definido. Agora, cada um de nós repense aqueles que estão nos nossos gabinetes. No meu caso, não está, porque estou na presidência, foram distribuídos do tribunal, mas outros que possam colaborar e deixar que fluam os processos normalmente no tribunal, cedendo àqueles que às vezes estão a aguardo de processos onde eles poderiam estar na linha de frente. Eu acho que eu concordo. Continua a facultada a palavra. Presidente, eu queria... O caso do meu gabinete, presidente. Não é o caso do meu gabinete. Eu tenho apenas 2 técnicos que estão à disposição do meu gabinete, mas serviço sempre tem. Eu tenho bastante processo ainda para ser analisados. Mas de antemão, que estão à disposição, no que for necessário, coloco os 2 que eu tenho no meu gabinete à disposição do tribunal e também a escola. Mais uma vez, volto a dizer, a escola está à disposição, aos técnicos que quiserem se aperfeiçoarem, tragam as propostas, tragam as ideias, que aí estamos ao debate e a satisfazer a necessidade do tribunal, do nosso tribunal. É isso, presidente. Só dando continuidade, presidente, eu acho que tudo que está sendo exposto, se faz necessário, eu queria ver, eu não estava presente na terça-feira, não houve a reunião administrativa. A gente precisa dessa reunião para tratar a gente tem que ter um planejamento mínimo necessário para que, por exemplo, a gente possa saber o que é a escola, no caso a escola, vamos começar pela escola, o que é a escola pode oferecer, o que é que ela quer oferecer, qual é a demanda das diretorias. Eu preciso saber a necessidade exatamente, eu tenho que encontro a Vossa Excelência. Exatamente, tem que saber o que é que está precisando, para que a gente tenha um mínimo de planejamento, para que as coisas, senão não anda se não tiver um mínimo de planejamento, porque a gente não sabe de quem cobrar, não sabe de quem fazer. É essa a proposta, e eu solicito a Vossa Excelência de que essa já que não pôde ser realizada, que se a gente poderia já deixar marcada uma data, ou se Vossa Excelência marcaria, informaria os gabinetes, como é que mas essa reunião se faz necessária, a gente ter alguns encaminhamentos que necessariamente precisa de ter algumas coisas até de um consenso do plenário, algumas de Vossa Excelência, determinação, as outras precisaria de uma aprovação do plenário para que Vossa Excelência pudesse determinar aí os caminhos que Vossa Excelência entende que é a melhor forma de chegar a um bom resultado. Não, presidente, eu estou de acordo também com o vice-conselheiro Otávio abordou aqui. Realmente, o caminho, acho que nós temos que nos empenharmos cada vez mais, tanto nós conselheiros, como também os técnicos, todos que fazem o Tribunal de Contas. E é isso, eu acho que a escola, mais uma vez, devemos dizer que a escola está à disposição. Quero sentar com
a parte técnica para nós fazermos o planejamento, ver qual a necessidade, o que é que está precisando neste momento para podermos sanarmos esse problema. Então, vamos marcar essa reunião para fazer esse planejamento. Vamos marcar essa reunião quando tiver com dois conselheiros uma conselheira que está, todos sabem o motivo dela não estar aqui presente, e o conselheiro Cícero também, e a gente marcar então essa reunião para que a gente tenha realmente consequências. Já foram marcadas 2 vezes e que a gente não pôde realizar. Então, neste momento que estiverem todos, nós marcaremos essa reunião para efetivamente. Agora, enquanto não, eu acho que cada um de nós poderia, falo o presidente, mas o presidente, seu gabinete está desativado, até que estão à disposição do tribunal, cada um fizesse até o que a conselheira Maria Cleide fez, que os técnicos do gabinete de outras, ou talvez da escola, de qualquer outra órgão do tribunal, para que colocar eles para a linha de frente na ajuda à DEFAFON e à Procuradoria, para que a gente para que a gente venha a fluir com mais naturalidade esses processos. Só para não esquecer, presidente, só quero lembrar que eu já tenho planejamento para o ano de 2012. O que está faltando só é a gente adequar, ver qual é mais alguma coisa que está faltando e colocar em prática. Eu já conversei com o presidente e nós vamos, a partir agora de abril, de março, começarmos a implantar o nosso planejamento. Mas, em cima desse planejamento, nós podemos adequar mais alguma coisa que seja necessário, como surgindo agora a questão dos técnicos, que pode também, que deve estar no planejamento, eu acredito que esteja, mas aí se tiver algo a mais, nós acrescentaremos. E é isso, presidente. Vou fazer uma sugestão a Vossa Excelência, que seguindo, que essa é a proposta, inclusive nós estamos engajados com um programa chamado Channel, que é só de planejamento. Eu queria, se assim entender, Vossa Excelência, que como a escola vai fazer esse planejamento, nós estamos terminando também o nosso planejamento, nós já temos as diretorias, já que ele está envolvido com o dia a dia lá, apresentar para a presidência qual seria o planejamento para a presidência, como seria aquilo, como é que ele poderia, ele raciocinando daquele volume, daquelas coisas que ele tem, os problemas que ele tem localizado, como é que ele podia resolver? Botar isso no papel e apresentar como proposta para a presidência, como é que a gente poderia resolver isso? Se a gente quero colocar isso como proposta, presidente, de todas as diretorias, da Procuradoria, e aí Vossa Excelência, de posse daquela proposta de solução, de um pequeno planejamento estratégico para resolver o problema pontual de cada setor, aí, Vossa Excelência, no global, a gente poderia traçar, obviamente, por quê? Porque Vossa Excelência estaria inteirado de todos os problemas e ia dimensionar, porque Vossa Excelência está raciocinando com um todo, não vai raciocinar pontual. Aí sim, se ele tivesse diagnóstico de cada setor, entendeu? Eu acho que facilita muito a decisão de quem está administrando, de quem está gerenciando. Eu queria fazer isso como proposta, presidente, para facilitar as decisões global que o senhor tem que tomar com relação, logicamente, à administração. Eu entendo, Vossa Excelência, inclusive, anos passados, antes de ingressar no tribunal, eu já fui secretário do planejamento. O planejamento, a gente é o papel, mas para que ele tenha consequência, Vossa Excelência teve a oportunidade de ser o secretário da infraestrutura, onde a consequência existia. Entre o planejamento e a consequência existe um hiato. E por isso é que eu desde já, volto a insistir que aqueles que tenham, não é o que há de melhor, mas os que estão entre os melhores deste tribunal, já sejam colocados à disposição pelos senhores conselheiros e conselheiros, à disposição do tribunal, para que venha a gente realmente ter as consequências desse plano estratégico. Que senão vai ficar simplesmente um plano estratégico no papel e a consequência não existe. Continua facultada a palavra, senhoras e senhores conselheiros. Excelência. Com a palavra, conselheira Celso. Eu só quero fazer uma lembrança.
no sentido de parabenizar o conselheiro Otávio Lessa, tendo assumido a segunda vice-presidência do IRB, segunda vice-presidência de Relações Institucionais. Mais uma oportunidade que o Tribunal de Contas do Estado de Alagoas enaltece seu nome nacionalmente. Só esse registro, presidente. Obrigado. Está adiante as palavras do conselheiro Anselmo Brito. Me associo também às palavras do conselheiro, parabenizando o conselheiro Otávio Lessa. Também seja registrada a manifestação da conselheira Maria Rosa e o Ministério Público. O Ministério Público também se associa aos conselheiros aqui. Obrigado. Na presidência, sente-se satisfeita e honrada em ter um membro do seu tribunal representando no Instituto Rio Branco a segunda vice-presidência, como também o coordenador nacional do Promex. Sinta-se homenageado por todo esse tribunal. Silêncio. Como eu já havia antecipado, renovo meus parabéns aí ao conselheiro Otávio Lessa aí pelo cargo. Que seja renovado também, já tenha sido feito anteriormente, do auditor Sérgio Marciano. Continua facultada a palavra, senhoras e senhores conselheiros, ao doutor do Ministério Público. Não havendo quem queira fazer uso da palavra, em nome de Deus, está encerrada a apresentação.